Olá, seja bem-vindo! Essa é a apresentação do trabalho de conclusão de curso da turma de Engenharia de Produção do Polo Caraguatatuba, apresentado à Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Meu nome é Meire Gomes e quero cumprimentar a todos os professores e mestres que nos acompanharam nesse processo de aprendizagem e nos proporcionaram o conhecimento necessário para chegar nesta etapa. Agradeço especialmente às orientadoras Andréa Rafaela Martins e Denise Bittar pela disponibilidade e atenção. Os demais integrantes do grupo são Anderson Souza, Felipe Taborda, Isaías dos Santos e Rodrigo Castilho. O título do trabalho é Adoção de Tecnologia IoT para a promoção de município ao conceito de cidade inteligente mediante rotina de coleta de óleo de cozinha usado. Iniciando esse assunto, é importante conceituar o que é uma cidade inteligente ou uma Smart City. Observamos que há um desafio dos governantes que tem de um lado a aceleração do crescimento populacional, que incentiva a necessidade de exploração excessiva dos recursos, resultando o aumento de poluição e degradação do meio ambiente. E de outro lado, existe a necessidade de implementação de preceitos de sustentabilidade para superar tais adversidades. Daí surge o conceito de cidade inteligente. As cidades inteligentes possuem o intuito de promover qualidade de vida e soluções sustentáveis. Surgem com propostas para amenizar impactos negativos, pois têm alguns de seus pilares a eficiência energética e preocupação com a sustentabilidade ambiental, social e econômica. Neste trabalho, estabelecemos o vínculo com o conceito de cidades inteligentes, no qual são definidos preceitos básicos para que municípios possam vir a alcançar a referida classificação. Apresentamos aqui 4 itens, que são utilização da tecnologia de informação, gestão inteligente de resíduos sólidos, dados compartilhados a Open Data e melhoria de sustentabilidade ambiental. Olá, tudo bem? Meu nome é Anderson Zusa de Souza, sou aluno Univesp do Polo Jacareí. Dando sequência à apresentação, eu vou falar sobre o objetivo geral do projeto, que consiste em estabelecer a rotina de coleta de óleo de cozinha, usado junto à sociedade mediante a utilização de tecnologia IoT, de modo a evitar que o mesmo seja descartado de forma indevida no meio ambiente, bem como evitar também o seu lançamento em sistemas de esgotamento sanitário. Dessa maneira, busca-se contribuir com a preservação dos recursos hídricos, com a balneabilidade das praias, além de favorecer a diminuição de manutenção dos projetos de coleta e tratamento de esgoto, ao passo que pode promover o município adepto a essa proposta a classificação de cidade inteligente. Os objetivos específicos do projeto são propor solução para a gestão dos resíduos urbanos, promover e fomentar o descarte correto e o beneficiamento do óleo de cozinha na sociedade, utilizar a tecnologia Internet of Things para monitorar os pontos de descarte e coleta, desenvolver e disponibilizar à população municipal um aplicativo para dispositivos móveis como meio de interação e roteamento para a coleta de óleo de cozinha usado. Olá, eu me chamo Rodrigo Castilho e vou falar um pouco agora sobre o objeto do nosso trabalho, a cidade de Caraguatatuba. Caraguatatuba possui 165 anos de emancipação, espaço territorial de 485 quilômetros e cerca de 122 mil habitantes. Detém atualmente cerca de 48 mil ligações de esgoto, índice de cobertura de coleta de esgoto de 87%, sendo que 100% desse esgoto coletado é tratado. Ao lado, verificamos a estação de tratamento de esgoto Massaguaçu, localizada na região norte da cidade. Segundo dados obtidos junto à unidade Sabesp de Caraguatatuba, a média mensal de desobstruções de esgoto no município no ano de 2019 foi de 109 atendimentos. Uma das causas que acarretam as obstruções de ramais e redes de esgoto na cidade refere-se ao lançamento indevido de óleo de cozinha em pias e ralos,
Ação esta que ao longo do tempo pode resultar no acúmulo de resíduos nas paredes dos tubos e, consequentemente, em entupimentos. No que se refere a pontos públicos de descarte, verifica-se a existência de 2 ecopontos municipais na cidade de Caraguá, dos quais é possível fazer o descarte do óleo usado. Porém, não foram identificados serviços de coleta a domicílio, nem tampouco a aplicação de comunicação via aplicativo ou a adoção de qualquer tecnologia IoT voltadas à rotina de descarte de óleo nos pontos identificados. Olá, meu nome é Felipe. Vou falar sobre a metodologia aplicada. Nós tivemos as fases do processo metodológico, que foram formulação do problema, formulação da hipótese, a coleta de dados, análise dos dados, conclusões e generalizações e, por fim, o trabalho. Foram feitas sessões periódicas de brainstorming via meeting. Foi feita uma distribuição das atividades junto aos integrantes do grupo. Foi feita uma pesquisa qualitativa via o formulário do Google Forms. Por fim, foram feitas pesquisas bibliográficas por meio de consultas, artigos científicos, literaturas e websites. Em um mundo cada vez mais globalizado, conectado e consequentemente dinâmico, as tecnologias vinculadas à IoT se apresentam como ferramentas maximizadoras de resultados, sejam eles voltados à lucratividade de empresas, prestação de serviços ou bem-estar social. Nesse contexto, a difusão das cidades inteligentes parece hoje um caminho sem volta. Seria então possível estabelecer uma rotina de coleta de óleo de cozinha usado junto à sociedade, mediante a utilização da tecnologia Internet das Coisas, de modo a evitar que o mesmo seja descartado de forma indevida no meio ambiente, bem como evitar também seu lançamento em sistemas de esgotamento sanitário, ao passo que viabiliza a promoção do município à classificação de cidade inteligente? Como uma forma para a gente identificar a viabilidade de implantação do sistema, foi feita uma pesquisa exploratória para sabermos o nível de conhecimento da população acerca do descarte e reciclagem do óleo de cozinha utilizado. Nesse gráfico é possível observar que pouco mais da metade da população identifica a existência de pontos de descarte de óleo de cozinha usado. O segundo gráfico nos diz que mais de 90% dos entrevistados têm conhecimento dos potenciais prejuízos ambientais decorrentes do descarte incorreto do óleo de cozinha usado. Quase a totalidade dos pesquisados informam ter conhecimento sobre a derivação do óleo de cozinha usado em produtos secundários, resultado esse que exemplifica a consciência ecológica dos entrevistados. Aqui nesse levantamento nós temos quantos litros de óleo de cozinha são descartados mensalmente na residência ou empresa do entrevistado. Quanto ao descarte, cerca de 85% dos entrevistados relatam descartar óleo de cozinha usado em recipientes. Tal prática pode corroborar com descarte em postos específicos e até mesmo a coleta em domicílio. Olá, meu nome é Isaías e junto com os demais colegas do curso de Engenharia de Produção da Univesp, vou iniciar minha fala referente aos tópicos proposta de intervenção e análise de custos. Bom, a ideia desse trabalho foi fazer o uso da tecnologia IoT para estabelecer rotinas de monitoramento de pontos de descarte e coleta de óleo, por uso de cabines equipadas com sensor de carga, sendo que esses sensores estariam conectados a uma plataforma conhecida como Arduino com Wi-Fi. Junto com essa placa Arduino, propõe-se também o desenvolvimento e a interação que o sistema poderá fazer junto à aplicação para smartphone, sendo que isso possibilitará aos usuários finais diversas funcionalidades, como indicação de ponto de descarte de óleo para a cidade, acompanhamento dos níveis da cabina, chat para solicitação e de retirada de óleo a domicílio e interface para a coleta de trajetos por parte da equipe de veículos coletores. E por que o IoT? O IoT é uma revolução tecnológica, por exemplo, o futuro da computação e também de novas formas de comunicação.
Seu desenvolvimento depende da inovação tecnológica dinâmica em vários campos importantes, desde os sensores sem fio até a nanotecnologia. Também conecta sensores dispositivos que registram observações físicas, aplicativos e serviços da internet. Ela é dividida em 5 camadas, né? Negócios, aplicação, processamento, transporte e percepção. Neste trabalho em si, será adotada a arquitetura das 3 camadas fundamentais, né, para o seu funcionamento, que é a percepção, o transporte ou rede e processamento. Aqui nós vamos comentar um pouquinho mais sobre essas 3 camadas fundamentais para o funcionamento do IoT. Primeiro, a camada de percepção, né? Ela é a que está mais próxima da realidade, né? Ela é do meio físico. Sua função principal é perceber as propriedades físicas dos objetos, temperatura, localização, massa, e através de outros tipos de sensores, né, como infravermelhos, RFID, código de barras, converte essas informações em sinais digitais, os quais são mais indicados para a transmissão de rede. A segunda camada, que é o transporte ou a rede, ou de rede, né, é responsável pela transmissão de dados de camadas de percepção ao centro de processamento de dados através de várias redes, tais como rede sem fio, a cabo e também em área local da empresa, LAN. A outra camada importante aqui para esse trabalho é a camada de processamento, porque ele analisa e processa as informações recebidas da camada de transporte, né, e as principais técnicas de processamento incluem o banco de dados, processamento inteligente, computação em nuvem, entre outros. Coletor de óleo. Para esse projeto, pensou-se já em buscar pronto já essas cabines. Em pesquisa na internet encontramos uma cabine que já vem com uma bombona plástica de 200 litros em seu interior para receber as embalagens plásticas com óleo. Aqui nesse slide vamos falar um pouquinho dos componentes que irão fazer a automação da cabine. Primeiramente vamos falar dos sensores, né, que serão utilizados. Neste caso vamos utilizar uma célula de carga de 50 para 50 quilos, né? Essa célula tem 3 fios, um preto, um vermelho e um branco. Essa célula, né, ela estará interligada com o segundo componente, que é o módulo HX711, que tem a função principal que é amplificar o sinal dessas células para fazer interligação com a placa Arduino. Esse módulo, né, ele possui 6 portas de conexões, sendo que as duas primeiras de cima elas são para energia e mais 4 para peso, né? Do outro lado do módulo ainda existe mais 4 portas de conexões, 2 de alimentação e 2 de dados. O microprocessador que estamos pensando nesse projeto, né, ele é a placa Arduino Uno Wi-Fi, né? Porque ela possui uma excelente qualidade didática simples e também é própria para o IoT. E, além disso, é a mais popular e mais utilizada nas aplicações em automação e robótica. A fonte de alimentação para esse sisteminha aqui será em uma tomada com transformador de 7 a 12 volts. Aqui nesse slide já está demonstrado esses componentes já todo interligados de forma como deve ser feito, né? São as 4 células de carga, né? Mais para frente eu vou comentar por que estão sendo demonstrado 4 células, por que vai ser utilizadas. Essas células estão interligadas com o módulo e o módulo HX interliga com a placa Wi-Fi. Ainda sobre a automatização das cabines, né, para o descarte, né, vamos utilizar os sensores de peso tipo células de carga de 50 kg que estarão acoplados em uma plataforma que servirá de base para o tambor de capacidade de 200 litros. Né. Então, para o dimensionamento da quantidade de células de carga, né, foi preciso verificar a densidade do óleo vegetal. Com a densidade do óleo, né, de aproximadamente 0,9 gramas por centímetro cúbico, né, pegou-se, né, a capacidade do tambor de 200 litros e multiplicou por esse fator de 0,9, chegou em torno de 180 kg de massa do tambor cheio, né? Dessa forma, a gente constatou a necessidade de usar 4 células de carga, 50 kg para cada unidade, né? E essas 4 células, né, estarão ligadas ao módulo HX711, que vai estar conectado ao Arduino, conforme demonstrado no slide anterior. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o aplicativo.
O aplicativo para smartphone a ser desenvolvido possibilitará aos usuários finais funcionalidades, né? Uma delas é a indicação de ponto de descarte de óleo pela cidade. O outro é uma solicitação de coleta de óleo a domicílio, né? Possibilitará também informações sobre o beneficiamento do óleo de cozinha. Permitirá aos responsáveis pela coleta o acompanhamento em tempo real, via módulo supervisório, né, da capacidade dos coletores distribuídos pelo município. Também possibilitará aos veículos coletores a escolha por trajetos mediante disponibilização de interface de roteamento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as 4 etapas do processo, né? Bom, após o usuário tiver as garrafas de óleo cheias, né, em sua residência e querer fazer o descarte, ele poderá fazer o uso do aplicativo, né, que informará qual o ponto de coleta mais próximo de sua residência. Dessa forma, ele poderia ir até esses locais e fazer o descarte de forma correta, né? Assim que as placas, né, a placa Arduino vai fazer a leitura da informação e vai transmitir para os aplicativos. Quando o peso atingir a capacidade máxima das células de carga, né, o aplicativo enviará uma mensagem automática às empresas beneficiadoras a respeito do ponto onde o óleo de cozinha deverá ser recolhido. Aqui nesse slide está demonstrado em forma de fluxograma, né, todo o processo, as 4 etapas detalhadas no slide anterior. O análise de custos, né? Nesse quadro estou demonstrando toda a composição de custos desse trabalho, né? Para isso, né, foi feito um orçamento para cada posto de coleta, bem como os componentes que fazem parte do sistema, excluindo a equipe de coleta e processo de tratamento do óleo, pois não era objeto deste estudo de trabalho. Os preços foram baseados em pesquisas de mercado e fontes oficiais de preços disponibilizadas para a consulta pública. Outro item que compõe o custo é a implantação do sistema, né, desenvolvimento do aplicativo que será utilizado em smartphone para plataformas Android ou iOS, bem como manutenção do mesmo, né? E sendo assim, chegou-se ao valor do aplicativo de R$5.000. No entanto, né, em razão de delimitação do assunto abordado, as análises de viabilidade econômica e financeira de operação do sistema proposto não estão compreendidas no escopo deste projeto, né? Haja vista não ser objeto de estudo do presente trabalho. Vamos agora falar então dos resultados apurados. Tendo em vista o exposto, constata-se, portanto, que inexiste serviço de coleta de óleo de cozinha a domicílio no município de Caraguatatuba. A interação entre sociedade e empresas beneficiadoras de óleo de cozinha usado, mediante disponibilização de aplicativo, se mostra promissora, haja vista que pesquisa amostral indica um nível considerável de conhecimento dos munícipes sobre a importância do descarte correto deste material. A comunicação junto aos coletores mediante placa Arduino tem potencial para evitar locomoções desnecessárias aos pontos de coleta, potencializando a eficiência do processo. Desta forma, pode-se considerar que a proposta apresentada é factível, haja vista demonstrar uma solução para a gestão de resíduo urbano a um custo de implantação relativamente baixo que promove e fomenta o correto descarte do óleo de cozinha junto à sociedade, ao passo que faz uso de tecnologias as quais viabilizam a promoção do município à classificação de cidade inteligente, contribuindo com a preservação de seus recursos hídricos, com a balneabilidade das praias e a diminuição das manutenções nos processos de coleta e tratamento de esgoto na cidade. E desta forma, finalizamos então a apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso. O nosso muito obrigado.